Hoje eu gostaria de conversar com você sobre o que eu considero ser o professor de inglês perfeito para Very Young Learners, ou seja, crianças de 3 a 7 anos de idade. O fato de não ser nativo de país de língua inglesa já me desqualifica da perfeição? Ser formado em pedagogia e não em letras em inglês me desqualifica? Ser formado em letras, mas não ter o curso de pedagogia, me tira do jogo? Não ter curso universitário me impede de ser um professor ideal para Very Young Learners? Aqui eu gostaria de te convidar para se inscrever no canal e ativar o sininho para eu te mandar vídeos toda semana e te ajudar a ser cada dia mais preparada e confiante. O termo perfeito vem do latim perfecto, que quer dizer terminado, acabado. Não é acabado de cansaço não, tá? Isso a gente está cansada de saber o que é, né? Eu coloquei esse título no vídeo para chamar a sua atenção para o fato de que professor perfeito não existe. Perfeição não existe. E por isso a busca por ela é uma tortura sem fim. Bem feito é muito melhor que perfeito. Sem falar que o bom professor nunca está pronto. E a minha busca é essa, ser uma boa professora para os meus alunos. Se você não observa e se adapta às necessidades dos seus alunos, você não está no bom caminho, né? Se você acha que já sabe tudo que é preciso saber, você provavelmente não acha mais graça no que faz. Por isso é que eu gostaria aqui de sugerir uma reflexão, não do que é preciso para ser perfeito, mesmo porque isso nem é desejável, mas do que não é preciso para ser um bom professor. E eu, tão imperfeita quanto você, vou mostrar aqui o que eu acho e você fique à vontade de comentar logo aqui embaixo do vídeo o que você acha, tá bom? Bom, primeiramente os mitos. Um bom professor precisa ser falante nativo. Não. Ele precisa falar um bom inglês, mas mesmo sendo nativo, ele não deve ser a única fonte da língua para o aluno. Áudios, músicas, vídeos devem fazer parte do dia a dia, porque nós precisamos expor os alunos a falantes de toda parte, inclusive que falam inglês como segunda língua. Lembrando que quando chegar a hora dos nossos alunos se comunicarem em inglês na universidade, no trabalho ou na internet, a maioria das pessoas com as quais eles vão falar terão inglês como segunda língua também. Você já parou para pensar nisso? O bom professor precisa ter formação universitária? Isso não garante nada, gente. Eu tenho formação universitária, nunca parei de estudar, valorizo, mas eu sei que isso não garante que o profissional esteja apto. Quem nunca teve um professor formado, experiente, que te fazia querer desistir do inglês? Por outro lado, eu já conheci professores dedicadíssimos, sem formação universitária, que seguiam à risca o plano do livro, o programa da escola, que falavam inglês com desenvoltura e que foram aprendendo aos poucos. O problema aí é que as aulas desses professores podem ficar repetitivas. Os professores sem formação costumam ser pior remunerados. As escolas que treinam seus próprios professores apenas no curso criado pela escola vão deixar muitas coisas de fora por questões econômicas e aquele jovem que começou empolgado em ser professor pode acabar tomando pavor da sala de aula. Uma vez que trabalhar com crianças exige habilidades que vão além de saber transmitir o conteúdo, como a gente bem sabe. Para trabalhar como professor de inglês para crianças pequenas em escolas aqui no Brasil, o curso de pedagogia costuma ser pré-requisito. Mas, com a demanda crescente de professores em colégios bilíngues, particulares e a falta de profissionais com todos os pré-requisitos, acontece de professores sem o curso de pedagogia serem contratados. E aqui eu quero que uma coisa fique clara. Eu não julgo um professor que aceite um trabalho mesmo não tendo um treinamento específico. Se você faz parte do 1% da população que é fluente, ou até dos 5% da população do Brasil que se comunica em inglês, é comum que as escolas te ofereçam trabalho primeiro e treinamento depois. Mas eu me preocupo com isso porque o despreparo pode levar à insegurança, à culpa, ao burnout, entre outras consequências negativas para todos os envolvidos. No caso do inglês particular, a formação exigida do professor fica a critério dos pais. E eu sei bem que existem inúmeros professores que, mesmo sem um curso universitário na área, se comprometeram com a profissão. Aprenderam muito na prática.
fizeram cursos e buscaram mentores e hoje sabem mais do que o suficiente para terem bons resultados e seguirem aprendendo. Mas esse nem sempre é o caso. Tem um fenômeno recente que são as agências de inglês online para crianças, cujos clientes estão situados principalmente na Ásia. Para ensinar nessas agências, você precisa ser falante nativo do inglês, mas não precisa de qualquer experiência ou formação. Também não precisa saber a primeira língua da criança. Na internet, você encontra centenas de vídeos mostrando como ser um desses professores, né? Como praticar para entrevista e como viajar o mundo enquanto dá essas aulas. Eu entendo o apelo desse modelo de negócio para os jovens viajantes e a falta de formação só não me preocupa mais porque os pais da criança vão estar ao lado, né? Isso protege o professor também. E caso não agrade, eles podem cancelar o serviço. No entanto, os problemas já começaram a surgir. E tem vídeos de professores que foram tratados injustamente, penalizados por não aceitarem todas as aulas oferecidas. Outra característica de uma dessas agências que me entristeceu foi como eles classificam os professores. Para cada aula, eles recebem, né, os professores recebem maçãzinhas. 5 maçãzinhas é quando o aluno ficou muito satisfeito. Isso poderia ser chamado de uberização da educação. Da mesma forma que eu não acredito em prêmios e castigos para alunos, eu não acho que isso seja saudável para o professor ou para qualquer um envolvido, para ser sincera. Todos sabemos que temos dias bons e ruins e que se conectar com a criança leva tempo. Dar notas públicas para o professor a cada sessão é no mínimo injusto. E o pior de tudo isso é que jovens que estão dispostos a ensinar, ao invés de serem motivados a seguir uma carreira em educação, acabam tratando esse trabalho como um bico e por serem mal remunerados, né, e maltratados por uma agência, tomam pavor de ensinar. Indiferente da matéria e da faixa etária com a qual você trabalha, ensinar é uma habilidade altamente complexa e merece todo o respeito. A gente não estuda para ter certificados, e sim para saber o que fazer em sala de aula. Com essa pandemia, muitos pais tiveram a oportunidade de tentar ensinar os seus filhos. E alguns me confessaram que foi uma das coisas mais difíceis e frustrantes que eles já fizeram na vida. Mesmo conhecendo as crianças melhor do que ninguém. A docência é uma profissão nobre e essencial e não deve ser tratada como bico. Um último mito, na verdade uma crença limitante, é que o bom professor não trabalha por dinheiro e sim por propósito de vida. Eu concordo que sem propósito não tem como ser um professor realizado. Mas se sentir mal remunerado é tão ruim quanto não ter um porquê. Olha, tem muitos professores se matando, adoecendo, com dezenas de turmas, só para conseguir pagar as contas do fim do mês. E eu sei que muitos que abandonaram a profissão, né, abandonaram por terem adoecido e perdido a vontade de ensinar. A sociedade perde muito mais assim. Eu acho que nós, professores de inglês, precisamos nos valorizar muito, mas muito mais. Um professor que acha que o seu trabalho é financeiramente compensador, ele tem melhores condições de ser um bom professor. Ele investe na sua capacitação. Ele se sente digno, valorizado. Mas, se queremos que valorizem o nosso trabalho, nós precisamos valorizá-lo primeiro. Ok, então, o que faz um bom professor para Very Young Learners? Ensinar é simplificar coisas complicadas, né? É dividir em milhares de partes menores algo que muitas vezes não faz sentido, picadinho assim. E ainda convencer os alunos a confiarem em você, de que tudo aquilo vai fazer sentido lá na frente. Ensinar uma língua estrangeira é assim para a maioria dos grupos etários, menos para os Very Young Learners. Para eles, tudo precisa fazer sentido desde o primeiro momento. E o que eu quero dizer com isso? O James Asher, que criou uma ferramenta muito importante no ensino de línguas, a TPR, Total Physical Response, fala que nos primeiros 5 minutos de aula com um aluno, você precisa convencê-lo de que ele pode entender aquela língua. Ele diz que se você falhar nesse primeiro encontro,
dificilmente a criança, no caso, vai acreditar que ela possa aprender. Sendo assim, o bom professor de inglês para criança pequena, além de conhecer a língua, precisa saber usar todos os recursos comunicativos possíveis para se comunicar sem precisar traduzir para o português. Quando fala em inglês e em português, logo em seguida, a criança não se sente motivada a desvendar o que foi dito e nem presta atenção quando o adulto fala inglês. O bom professor acredita na capacidade comunicativa dele mesmo e na da criança. Mas não para aí. O bom professor ainda precisa entender um bocado de psicologia, né, a ciência do comportamento humano, de pedagogia, a ciência da educação, e ainda gestão de grupos, gestão escolar e gestão do tempo. Achar que o trabalho do professor começa e termina na sala de aula é o mesmo que achar que um iceberg é aquela pontinha que a gente vê. Ele precisa planejar e bem as sessões, porque com os pequenos basta perder o fio da meada uma vez para perder a atenção da turma. E por falar em iceberg, o bom professor de Very Young Learners não é nem autoritário, nem é permissivo. Ele entende que o mau comportamento em sala de aula é a ponta do iceberg, um sinal de que algo não vai bem. Se alguns poucos alunos estão causando danos ao material, aos outros ou a si mesmos, aquelas crianças precisam de atenção individualizada. Talvez até as famílias vão precisar ser contactadas. Se é um problema da sala toda, então o professor precisa de ajuda com o planejamento das sessões, de sessões melhor adaptadas a aqueles alunos. Lidar com o mau comportamento como uma disputa de poder, tipo eles contra mim, e optar por castigos quase sempre leva a um menor engajamento, menor aproveitamento e mais problemas a longo prazo. Conexão entre você e os seus alunos sempre deve vir antes da correção. Eu ouvi de um colega professor que em Singapura, onde ele trabalhava como supervisor, certo dia ele foi observar uma aula de inglês. Quem já foi observado sabe como ser observado pode ser desconfortável, né? Eu já fui observada centenas de vezes por supervisores, assim como por trainees, e nunca é bom, sabe? Mas já aprendi demais com os comentários de colegas e de supervisores. Se quem observa realmente está do seu lado, entende de sala de aula, então não tem por que se ofender. É levar na boa e crescer. Humildade, inclusive, é a maior qualidade de um bom professor, na minha humilde opinião. Mas então, esse meu colega estava observando uma professora e ela recepcionava os alunos na porta da sala perguntando: "How was your weekend?" Um menininho veio chegando, ela fez a pergunta e ele respondeu: "My dog dead." E ela: "Excuse me?" Ele repetiu: "My dog dead." Ela: "My dog what?" Ele respondeu: "Dead." Ela: "Na." Quando ele finalmente disse, "My dog died", ela comentou, "That's it, well done." Ou seja, nesse caso, uma correção gramatical veio na frente do mínimo de conexão. Então, resumindo, um bom professor de Very Young Learners, acima de toda e qualquer qualificação ou da sua origem, precisa garantir que na sua prática exista conexão, diferenciação e educação continuada. Conexão com os alunos, estar presente, olhar nos olhos, ouvir os alunos de fato. Diferenciação, tratar os alunos como os indivíduos únicos que eles são e adaptar o currículo a eles e não o contrário. E educação continuada, seguir estudando, experimentando e colaborando com outros colegas e mentores. E é isso. Se você curtiu esse vídeo, comenta aqui embaixo. Obrigada pela atenção e até o próximo.